Crunchyroll oferece Canal Informação. Presidente do Equador, que dissolveu a Assembleia e convocou eleições para o próprio cargo, afirma que jornal não vai concorrer. Homem empurra manifestante do movimento Just Stop Oil em Londres. Tim Scott, único republicano negro no Senado norte-americano, tentará concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2024. Fila na Áustria sofre com excesso de turista. Bíblia leiloada por 190 milhões de reais, que virou o manuscrito mais valioso do mundo. Está começando agora o canal Informação, de volta ao cenário normal. Presidente do Equador, que dissolveu a Assembleia e convocou eleições para o próprio cargo, afirma que o jornal não vai concorrer. Em uma entrevista ao jornal Washington Post, Guilherme Lasso, presidente do Equador, afirmou que não vai ser candidato nas eleições, fora de hora que ele mesmo convocou a dissolver o legislativo do país. Guilherme Lasso, presidente do Equador, não vai ser candidato nessa eleição presidencial, que ele mesmo convocou no país. O jornal publicou uma reportagem nesta sexta-feira, na qual Lasso diz que não tem planos para concorrer às eleições e não se importa quem será seu sucessor. Na quarta-feira, ele invocou a cláusula da Constituição que permite o presidente convocar eleições antecipadas sob certas circunstâncias, inclusive se ações do Legislativo estiverem bloqueando o funcionamento do governo. Esse artigo da Constituição que permite que o presidente dissolva a Assembleia, mas, ao mesmo tempo, seja obrigado a convocar eleições para si mesmo. É chamado de morte cruzada. Foi a primeira vez que foi aplicado no Equador. O líder, que enfrentou uma tentativa de impeachment por parte de políticos de oposição, citou grave crise política do Equador e a turbulência doméstica como razões da medida. Após a dissolução da Assembleia, as instituições já entraram em campo para dar seguimento ao cronograma das eleições. A Corte Constitucional abriu caminho para que haja votação, e a Corte Eleitoral do Equador diz que as eleições antecipadas podem ocorrer em 20 de agosto. A chefe do Conselho Eleitoral, Diana Atamante, afirmou que até agora ninguém pode obstruir as eleições após declaração da Corte Constitucional. Homem empurra manifestante do movimento Just Stop Oil em Londres. Veja o que é esse movimento. Ativistas pedem que o governo acabe com as novas licenças de petróleo e gás. Esses ativistas colocaram as mãos na moldura de um quadro de 200 anos no National Gallery, em Londres, nesta segunda-feira, para pedir que o governo faça isso. Dupla cobriu a famosa pintura de passagem John Constable, de Hay Wayne, com uma versão modificada da imagem antes de colocar as mãos na moldura. A nova versão do quadro mostrará como o petróleo destruirá o campo. Nesta terça, o grupo protestou na Royal Academy of Arts, colocou as mãos na moldura de uma cópia da Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Os manifestantes também pintaram com spray a frase "Sem óleo novo" abaixo do quadro. Um dos ativistas falou: "Cobrimos o Hay Wayne com uma versão que ilustra o impacto do nosso vício em combustíveis fósseis em nosso campo. A pintura Marte é uma parte importante de nossa herança, mas não é mais importante do que 3,5 bilhões de homens e mulheres que já estão em perigo por causa da crise climática", completou um ativista, o Eben Larus. Na semana passada, os ativistas da Just Stop Oil colocaram os quadros na pinturas em Londres, Manchester e Glasgow. Os apoiadores também interromperam o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 em Silverstone, sentando a pista. Hannah Hunt disse que os protestos só terminarão quando o governo do Reino Unido fizer uma declaração significativa que encerrará novas licenças de petróleo e gás. Tim Scott, único republicano negro no Senado norte-americano, tentará concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2024.
Como um conservador negro, Scott é uma raridade em um país onde a política é fortemente dividida entre linhas raciais. Cerca de 92% dos eleitores negros apoiaram a democracia Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020, enquanto 55% dos eleitores brancos apoiaram Trump. O senador republicano entrou na disputa presidencial para as eleições de 2024, de acordo com um documento enviado ao regulador eleitoral dos Estados Unidos nesta sexta-feira. Ele é o único republicano negro no Senado norte-americano e costuma usar sua história pessoal, homem pobre e filho de mãe solteira, como prova que os Estados Unidos continuam sendo uma terra promissora. Na campanha, sua disposição otimista apresenta um grande contraste entre outros candidatos declarados e potenciais, incluindo o ex-presidente Donald Trump e o governador da Flórida, Ron DeSantis, que retratam os Estados Unidos como um país em declínio que precisa ser resgatado de uma elite esquerdista corrupta. Scott costumava criticar Trump quando ele era presidente por fazer comentários racialmente insensíveis e bloqueou vários dos seus indicados judiciais por esse motivo também. Ao mesmo tempo, o senador da Carolina do Sul acusou os democratas de explorar as tensões raciais para ganhos partidários. Cerca de 2% dos republicanos planejam votar em Scott nas etapas primárias das eleições dos Estados Unidos, segundo pesquisas eleitorais locais. Mais da metade dos republicanos planeja votar em Trump e cerca de quinto é a favor de DeSantis, que deve entrar na disputa nos próximos dias. Ainda assim, as chances de Scott podem ser maiores do que parece no papel. Ele é bem conhecido e querido em seu estado natal, a Carolina do Sul, que desempenha um papel crucial na disputa pela indicação republicana, pois é o terceiro estado a votar. Vila na Áustria instala um muro anti-selfie para lidar com o excesso de turistas. O local é conhecido pela visita alpina que lembra a animação Frozen. A medida foi um pedido dos moradores e, segundo a BBC, foi retirado dias depois. Por isso, a vila austríaca de Hallstatt instalou barreiras de madeira para obstruir a vista alpina em um reforço para conter excesso de turistas. O local é conhecido por ter a vista que se assemelha a um cenário da série Frozen. Essa foi retirado dias depois. A pequena vila de apenas 750 moradores tem casas de madeira inclinadas sob cobertas de neve e recebia cerca de 1 milhão de visitantes por ano antes da pandemia da Covid-19. Lidando com o fluxo renovado de turistas que lotam suas ruas estreitas, o vilarejo atendeu às reclamações dos moradores e ergueu cercas temporárias de madeira na semana passada para obstruir parcialmente a vista, disse um funcionário da comunidade AFP. As barreiras foram erguidas na esperança de que multidões de turistas não se reúnem mais de um dos pontos de selfie mais populares para se enquadrar na pitoresca vila alpina aninhada entre montanhas altas e um lago cintilante. Ainda não está claro por quanto tempo as barreiras de madeira permanecerão no local. A decisão será tomada com base no feedback da intervenção, confirmou o responsável. A única coisa que ajudaria é se o ponto da foto não for mais ponto de foto, disse o prefeito Alexander Strauss a um jornal local. Bíblia leiloada por 190 milhões de reais que virou o manuscrito mais valioso do mundo. A obra mais antiga cópia sobrevivente do manuscrito, contendo os 24 livros da Bíblia hebraica, e teria sido escrita há cerca de 1.100 anos. Já registrada, foi comprada nesta quinta-feira na casa de leilões Sotheby's, em Nova York, nos Estados Unidos, por 38,1 milhões de reais, tornando-se o manuscrito mais valioso já vendido em leilão. O Códice Sassoon, a mais antiga cópia sobrevivente do manuscrito, foi escrita há 100 mil anos. O ex-embaixador americano Alfred Moses
comprou o texto para o Museu do Povo Judeu, em Tel Aviv, Israel. A Bíblia hebraica mais influente da história e forma a base da civilização ocidental, disse Moses. Ele disse: fico feliz em saber que pertence ao povo judeu. Minha missão, percebendo o significado histórico do Códice Sazon, era fazê-lo residir em um local globalmente acessível para todos. Esse leilão ultrapassou os 30,8 milhões de reais pagos pelo cofundador da Microsoft, Bill Gates, em 1994, pelo Codex Leicester, caderno científico de Leonardo da Vinci. No entanto, o valor ficou aquém do recorde de leilão para um documento histórico, estabelecido pelo gerente de fundos Ken Griffin, que comprou uma cópia imprensa da primeira edição da Constituição dos Estados Unidos há 2 anos, por 43,2 milhões de reais. O Códice Sazon deve seu nome e seu proprietário anterior, David Solomon Sazon, que adquiriu em 1929, reuniu em sua casa em Londres, no Reino Unido, a maior e mais importante coleção particular de manuscritos hebraicos do mundo. No século XIII, a obra foi entregue a uma sinagoga em Manski, no norte da Síria. Após a destruição da cidade pelos mongóis no final do século XIII ou pelos timúrdidas no início do século XV, o manuscrito foi entregue a Salama ibn Abi al-Fakir. Depois disso, desapareceu por 500 anos. O último proprietário do Códice Sazon foi a investidora suíça Jacques Safra, que o comprou por 2,5 milhões de reais em um leilão realizado em Londres, em 1989. Bom dia para você e até o próximo sábado! Isto é PGTV.